Caros amigos, tudo bem? Eu sou Renato Serra, estamos de volta com a Reciclagem Democrática e eu queria agradecer a você que está lá participando, fazendo seus comentários lá no canal, se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, dá essa força aí, ajude o trabalho crescer, compareça, participe, deixe lá a sua impressão, o seu gostei, o seu não gostei. É sempre um prazer estar interagindo com você. Bom, deixamos de uma conversa e vamos então para os principais assuntos da semana. E essa semana começou com a repercussão ali daquela matéria da Veja, onde apresentou trechos da delação premiada homologada do Marcos Valério. Para quem não lembra dele, ele é o Carequinha, o operador do mensalão petista, né? E ele trouxe nessa delação ali mais novidades lá, começou também a revolver o lamaçal desse partido, o PT, né? Nas questões mais antigas, inclusive do assassinato do prefeito de Santo André, o Celso Daniel. E, curiosamente, né, a gente vai vendo que o assassinato ali não foi simplesmente um sequestro que não deu certo, vai se percebendo que essa teia aí de influências de poder e tal, ela vai se articulando ali com ações criminosas, né? E se você pegar ali, tem duas entrevistas interessantes, é só ir lá no YouTube procurar, do Romeu Tuma Júnior e do Bruno Daniel, que foram feitos por Roda Viva, e aí quando você vê essa quem tem interesse em história, quiser assistir essas duas entrevistas e mais os trechos da delação do Marcos Valério, você consegue fazer ali, linkar as peças e entender exatamente a que nível, né, que o Partido dos Trabalhadores trabalha quando resolve fazer as articulações para chegar no poder. E, bom, essas ligações perigosas, ligações criminosas, elas têm se mostrado que permeiam, vamos dizer assim, o submundo do banditismo, né, do crime organizado no país. Essa semana também nós tivemos lá uma ação da FAB, né, através de um super tucano, que é um caça, que abateu uma aeronave, um monomotor que transportava meia tonelada de droga, né, de pó. E, bom, o piloto, que depois foi capturado, um tal de Névio Alves, já tinha sido preso, tinha sido liberado pelo Supremo Tribunal Federal. E, curiosamente, nós vemos também uma foto, onde é uma foto antiga que passou a circular aí nas redes sociais, que aparece, uma foto antiga, né? Que aparece o Toninho do PT, que também foi assassinado, né, o prefeito que foi assassinado lá do ABC, aparece o presidente Lula, né, na época lá de metalúrgico, já há um tempo, e esse piloto aí que foi preso no meio dos dois ali, vamos dizer assim, numa tarde, parecia que estavam no churrasco bem à vontade. Enfim, se nós misturarmos com o que aconteceu semana passada, com aquela prisão do contador do PCC, que foi ex-contador do Lula e atual contador do Lulinha, e outras coisas mais, a gente vai reparando que as relações, vamos dizer assim, com o crime organizado, as relações criminosas que Lula mantém e o PT também, e toda aquela corja ali, parece que está desenhando aí um narco-estado, né, que é uma coisa que pode acontecer caso eles sejam eleitos. Bom, essa semana também tivemos lá o convite do Senado, né, que era para comparecer o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, né, a casa, a instância máxima do Legislativo Brasileiro, a Casa das Leis, né, o Senado Federal da República, e obviamente eles não compareceram para esse convite, para essa, vamos dizer assim, essa conversa que os senadores, alguns senadores queriam ter com eles, exatamente para saber sobre essas posturas e esses abusos que eles vêm cometendo, esse ativismo político descarado, né, da Suprema Corte, e eles simplesmente, no bom português ali, cagaram e andaram para essa convocação, mostrando que o Senado está completamente desmoralizado, que essa composição ela tem que ser renovada de fato, são poucos ali que realmente honram a cadeira que sentam e que não têm hoje mais condições, né, de inquirir esses ministros que vêm fazendo todo tipo de absurdo, todo tipo de impropério ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha completa e absoluta, quer dizer, uma desmoralização total, e a gente espera aí que o Senado, na próxima legislatura, seja composto de pessoas com um pouco mais de sangue, né, e que consigam dar um freio a esse ativismo judicial e essa pouca vergonha que a gente está vendo ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, fora isso, né, essa semana tivemos aí a divulgação dos números da insegurança alimentar pela FAO, né, aquela organização da ONU, né, para a alimentação no mundo, e
O Brasil realmente saiu ali numa situação de insegurança em 2019, que era de cerca de 3 milhões de pessoas, para hoje, 2021, cerca de 15 milhões de pessoas. Nada perto aí dos 30 milhões que estava se falando. E quando se fala em segurança alimentar, não está se falando propriamente na fome, sim a grande maioria daquelas pessoas que tem medo de não ter o que comer. Né? Então, nós temos aí uma situação realmente grave nesse momento, afinal de contas, saímos de uma pandemia que foi administrada aí, não pôde ser administrada pelo governo federal, mas foi administrada pelo STF e pelos estados, numa situação de pânico absoluto. Isso não só aqui no Brasil, há de se reconhecer que no mundo inteiro, e da forma que foi tratada, ela quebrou as cadeias produtivas, né? Houve um desabastecimento geral, muitos empregos foram destruídos, isso mundo afora, e para completar, vamos dizer assim, ao término dessa situação mais grave da pandemia, começou uma guerra, né? Uma guerra na Europa, que tem sido, vamos dizer assim, ela tem contornos aí de uma guerra mundial, de uma guerra de grandes proporções, embora seja uma guerra regional. A guerra da Ucrânia tem afetado o preço das commodities no mercado, então, além da inflação, temos aí a carestia, né, principalmente de combustíveis, né, o que fez aumentar o valor do barril de petróleo e, consequentemente, o combustível no mundo inteiro. Então, frente a isso tudo, né, esse quadro terrível, o que aconteceu é que que os nossos políticos fizeram, o que sempre fazem numa situação como essa, e dessa vez com alguma sensibilidade, que é gastar dinheiro público e injetar dinheiro no mercado, acreditando que isso é temporário e para uma situação assim, vamos dizer, para, num futuro próximo, você suspender isso. Só que aconteceu num período eleitoral, então para isso foi desenvolvida uma PEC emergencial, que muda as regras do jogo exatamente para poder atender essa população. São mais de 42 bilhões que o governo quer colocar aí no mercado, né, nas pessoas, né, principalmente, para exatamente minimizar os impactos dessa carestia, né, desse momento econômico. E é lógico que o Centrão ele conhece muito de eleição, afinal de contas foi graças ao Centrão que a esquerda ficou 13 anos no poder. Quando o Centrão saiu da base, a Dilma, inclusive, foi empichada. Agora o Centrão está com o Bolsonaro. Uma coisa que o Centrão sabe é ganhar uma eleição e usar o momento ao seu favor. E, bom, isso porque, na verdade, o Centrão representa muito bem a figura do Brasil, né, da maioria do Brasil, que é totalmente contra os privilégios dos outros. Né? Na verdade, todo mundo quer o seu lugar ao sol e quer ser colocado na sombra por alguém, por alguma indicação, né? E assim critica muito o que é feito com os outros, mas quando esses benefícios são para ele, ele acha tudo muito normal, acha que é inclusive um direito. Né? E quando alguém fala que é privilégio e vai cortar, ele ainda fala que não pode porque isso é um direito adquirido. Então, nós vivemos num país assim, que o Centrão realmente representa ainda a maioria da mentalidade brasileira e eles estão jogando para não perder a eleição. E aí a gente vê o total desespero do PT nesse momento, embora não teve alternativa, ele teve que votar junto, né? A oposição está votando junto, porque esse pacote, nesse momento, não há o que fazer. E, como diz o ditado que a esquerda gostava muito de dizer, quem tem fome tem pressa, né? Não dá para você segurar isso. Então, o Auxílio Brasil vai crescer de 400 para 600 reais, vai entrar o voucher do caminhoneiro aí, né? Um voucher de R$ 1.000 para o caminhoneiro autônomo que estava cadastrado, vão vir outras benesses aí, e é isso, e o Brasil vai tocando como se fosse um buraco sem fundo. E dessa forma, como não poderia deixar de ser também, mais uma vez a esquerda, com algum apoio do Centrão, derrubou o veto presidencial das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, incrementando a esses 42 bilhões, mais 7 bilhões aí que vão para a cultura, né, para exatamente a recuperação da cultura no país. É como se, se não fosse todo mundo que estivesse passando por aperto nesse momento. Então a gente está vendo um pacotão aí que vai perto dos 50 bilhões, sendo que ninguém quis mexer em nenhuma despesa, principalmente no fundo partidário ou eleitoral, tudo continua normal, é só imprimir dinheiro que está tudo certo. Bom, diferente no resto do mundo, as coisas se complicaram bastante. E nós vimos que essa semana, né, e nós tivemos aí a renúncia do Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra,
que exatamente não aguentou as pressões no seu país, as pressões inflacionárias e tal, perda de apoio. Ele foi exatamente nessa linha, né, de fecha tudo, além do mais fez festas, né, ali teve outras questões ali que mostram muito bem a hipocrisia do poder, ou seja, como a situação econômica na Inglaterra está muito ruim, ele não teve outra alternativa senão pedir a renúncia. Bom, mas para nós que somos brasileiros também temos o que comemorar essa semana. Eu fui lá no posto de gasolina abastecer e a gasolina ali no BR estava 5,88. Quer dizer, nós que pagávamos muito imposto, né? Porque a última vez era que aqui em Resende que eu vi a gasolina no mesmo posto, ela estava 7,40. Ou seja, uma diferença significativa de valor. Então, porra, ainda bem que o imposto foi abaixado. Creio que essa situação não vai perdurar durante muito tempo, essa crise, mas o fato é que o imposto não voltará a subir mais. Então a gente vai ter um combustível mais justo, uma tributação mais justa sobre não só sobre a gasolina, mas sobre o gás de cozinha, sobre a eletricidade, que são bens essenciais para todos nós. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.